só o Senhor é verdadeiramente Deus. É o Deus que vivifica o seu povo. E o texto que nós vamos estar lendo está lá em Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceram a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei sobre ele, e me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e eles viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e perdemos a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? O tema é Deus que vivifica o seu povo. O que é vivificar? Eu fui procurar no dicionário, né? É um verbo transitivo direto de dar a vida, fazer existir, animar. A energia vivifica o universo, manter o vigor, a vida, estimular. A inteligência vivifica a existência. Então, é um tema muito propenso para os dias de hoje, né? Nós precisamos ser vivificados, nós precisamos ser restaurados pelo nosso Deus. E esse texto mostra uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração de algo totalmente perdido. Porque os ossos estavam secos. E os ossos voltaram a ter vida. Então era algo totalmente perdido. Então, muitas vezes a gente ouve, né, assim, as pessoas falarem: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Mas e quando nós falamos a respeito disso, olhando para o nosso Deus que pode todas as coisas? Então, para tudo tem jeito, até para a morte. Nós dependemos do nosso Deus para isso. E esse texto fala da condição de Israel no exílio e da ressurreição nacional de Israel. Lá, quando ele viu, né, os ossos, ele viu um enorme número de ossos, que simboliza, né, toda a comunidade dos exilados. Ossos muito secos. O que mostra isso? Que eles estavam mortos há muito tempo.
E o que o Senhor falou no versículo 4? Profetize a esses ossos. Então, onde nós não enxergamos mais vida pelos nossos olhos, onde nós não vemos mais solução, o Senhor mostra que nele pode acontecer todas as coisas e nele nós podemos encontrar a vida novamente. Quantas pessoas estão afastadas e a gente fala, ai, não tem mais jeito, nós não enxergamos a solução, mas o nosso Deus enxerga. Muitas vezes tem pessoas mortas espiritualmente e nós sabemos que através do nosso Deus elas podem voltar a ter vida. E fala, ossos secos, né? Ouçam a palavra do Senhor. O Senhor nos dá a vida e dá vida àqueles ossos. Colocarei, né, falando o texto, tendões, pele, carne e o Espírito. E vocês saberão que eu sou o Senhor. A obra do Senhor é inconfundível. Quando o Senhor quer agir, Ele age. E nós sabemos que aquilo que está acontecendo é por conta do nosso Deus. Fala, né, que estava se juntando os ossos e eu vi um som de chocalho, né? Imagino aqueles ossos se unindo e o barulho, né, deles se movimentando e Deus vem e sopra o Espírito neles e dá aquele sopro de vida. No versículo 11 diz que eles estavam sem esperança, eles não tinham mais esperança. E nós sabemos que no nosso Deus nós podemos ter esperança. Então é uma mensagem que traz novamente a vida a quem já não tinha vida. Ezequiel, ele era um sacerdote do templo que foi levado para o cativeiro da Babilônia. E lá ele exerceu o seu ministério profético. Israel era prisioneira de uma nação não estrangeira. E lá no versículo 11, quando a gente vê o desânimo deles, né? Eles estavam sem esperança, estavam desanimados. Os ossos tinham secado. A esperança tinha acabado. Eles estavam derrotados. E essa era a visão que Ezequiel tinha do povo israelita, de morte, de desespero, de derrota. E foi nessa situação que Deus convocou Ezequiel para profetizar a ossos secos. Profetizar aonde não tinha mais esperança. E Deus pergunta, né? Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? E o que ele responde? Só tu o sabes, Senhor Deus. E é Deus quem sabe. Muitas vezes nós questionamos, será, Senhor, que isso vai acontecer? Será que aquela pessoa vai voltar para o Senhor? Será que isso vai mudar na minha vida? E quem sabe? É o nosso Deus. Muitas pessoas estão vivendo como os ossos secos, sem esperança e sem expectativa, sufocados muitas vezes por tudo que tem acontecido. E Deus cria, restaura e cria novamente se for necessário. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Então é Ele quem nos dá a vida. E aí nós vemos que a profecia se divide em duas etapas. Primeiro, a etapa que é dirigida aos ossos. Fala, ossos, ouçam. Vemos que é uma convocação a pessoas sem vida, um grito de ânimo. É preciso ouvir. E muitas vezes estamos tão tristes em situações tão difíceis que nós não ouvimos aquilo que Deus tem para falar conosco. O chamado de Ezequiel é para que o corpo, a carne, voltasse a compor os ossos. E quando a gente fala em corpo, nós lembramos do corpo que é a Igreja de Cristo. O corpo comunitário. Um corpo sozinho é uma individualidade dada por Deus. Mas um corpo junto a outros corpos é uma comunidade, né? E comunidade que o Senhor sonhou. E não há expressão de amor em uma pessoa que possa ser revelada sem a presença de outro. Nós temos que viver mostrando o amor de Deus para as pessoas. E o profeta diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que vivereis, farei crescer carne em vós. Não serão apenas ossos, mas serão corpos novamente. Não serão fantasmas, existirão novamente, serão pessoas. E aí, quando os ossos começam a se mexer, eu imagino um movimento, né? Um corpo em movimento.
algo que faça barulho, algo que traga animação, algo que traga esperança. O silêncio da morte foi quebrado e passou a existir, né? Não tinha mais aquele silêncio. Então nós somos chamados pelo nosso Deus para fazer esse movimento, para trazer barulho, para fazer rumores no meio onde nós estamos. Israel, né, cativa, escrava, desanimada, não ficaria assim para sempre. Teria movimento na sua vida, teria som da vida. Corpos unidos, né, para uma mudança. O povo de Deus é um povo que tem que estar sempre alegre, se movimentando, marchando, transformando, né, levando a palavra do nosso Deus, mesmo em uma realidade de escravidão, que era a realidade que eles tinham. E para isso a gente tem que ouvir o nosso chamado. E não ser mais ossos secos. Não ser mais ossos sem vida. Mas corpos se movimentando e sendo instrumento nas mãos de Deus. Para poder levar o amor de Deus para outras pessoas. E a segunda parte é uma palavra dirigida ao Espírito, no versículo 9 ao versículo 10. Em Gênesis, nós sabemos que Deus soprou o Espírito para que o ser humano pudesse ter vida. Ezequiel invoca o mesmo Espírito, que é o Ruá, né? O Espírito vivificador. Vejo esse vento, né, que fala aqui no texto, como a graça de Deus. É o que nos dá a coragem, é o que nos dá a inspiração, é o que nos dá vida. O Espírito do Senhor é o que nos faz nos movimentar, é o que nos faz pensar, é o que nos faz agir. E esse corpo recriado recebe essa inspiração divina e caminha novamente. Esse vento traz o significado de ar em movimento. Como Jesus disse a Nicodemos na escuridão da noite, o vento sopra onde ele quer, em quem ele quer. O Espírito do nosso Deus age da forma que ele quer, a hora que ele quer. Então, se ele quiser ressuscitar as pessoas que estão vivendo no vale de ossos secos, ele vai ressuscitar. O vento, né, traz a vida, faz o corpo caminhar, dá força. E a partir da inspiração do Espírito, volta a nascer a esperança que eles tinham perdido. E Ezequiel nos faz assistir ao milagre do Espírito que vivifica. O Espírito entrou e eles viveram. Viveram para a vida. O Espírito de Deus nos abre os olhos para nós enxergarmos a existência desse Deus Todo-Poderoso. E nós podemos confiar, né, nesse Deus Todo-Poderoso. Ele abre os nossos olhos e nos mostra a vida. Porque sem Deus não temos vida. Só em Deus. Um renascimento, né? Nesse texto nós vemos um renascimento. Não somos feitos, né, apenas de carne, osso e sangue, mas somos também o amor, né, o sopro de vida que Deus nos deu, que muitas vezes nos convida para um novo viver. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é necessário que todos nós possamos nascer de novo. De um vale de ossos secos pode sim renascer a vida. De uma multidão, né, perdida em seus problemas, pode sim brotar uma multidão de homens e mulheres dispostos a serem o diferencial a partir do mover do vento impetuoso de Deus. Então, quando a morte brotar, a vida, sabemos que é Deus quem nós nos Então, calma aí, irmãos, eu me confundi aqui nas palavras que eu misturei tudo. Então, quando da morte brotar a vida, nós sabemos que é esse Deus Todo-Poderoso que está trabalhando, não por nós mesmos, nós não conseguimos essa nova vida sozinhos,
mas em Cristo e através do seu Santo Espírito, nós temos essa nova vida. E assim como o profeta Ezequiel foi chamado para profetizar, nós também temos uma mensagem de restauração e de vida, através da inspiração do Espírito Santo de Deus. E com isso nós podemos anunciar a vida, anunciar a esperança àqueles que estão perdidos. Nós não sabemos, nós não conseguimos imaginar o que o nosso Deus pode fazer, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus do impossível. E é esse Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós vemos? Violência, né? Só coisa ruim, né? Pai matando filho, filho matando os pais. Só um monte de tragédia. Com a pandemia nós vemos só notícias ruins, né? De doenças. Mas e quando nós olhamos e sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo e pode todas as coisas? Será que tudo isso, né, que está acontecendo pode reviver, né? Será que todo esse osso seco pode reviver? Somente o Senhor sabe. Mas através, né, de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, nós temos a certeza de que sim, a vida é possível onde reina a morte. Então, nesse texto, nós vemos uma nação morta, restaurada à vida, e um reavivamento e união do povo de Deus. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Esse Deus chama à existência as coisas que não existem. E quando nós cremos no sobrenatural de Deus, em algo que Deus vai fazer acontecer, nós temos que buscá-lo. Como a Uzi falou que ela é pidona, né? Eu acho que eu sou pidoncha também. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, que é o Deus que pode todas as coisas. E nós sabemos que esse Deus tem muito ainda o que fazer. Quando nós pensamos tudo que Ele já fez nas nossas vidas, nós sabemos que Ele está no controle das nossas vidas e tem muito mais para frente, para mostrar o seu agir e o seu poder, se Ele quiser. Como Ele quiser, né? Nós vemos o agir de Deus em todas as coisas, em todos os momentos. Quantas coisas Deus já não fez na minha vida. E isso nos encoraja ainda mais a crer no sobrenatural de Deus. Devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e crer nesse sobrenatural, nesse Deus que vivifica todas as coisas. E nós sabemos que Ele está no controle, que Ele é fiel. Eu só preciso crer verdadeiramente que Ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Amém? Vamos estar orando, clamando a esse Deus que pode todas as coisas. Hoje nós estamos também na torre, muitos pedidos de oração. Temos aqui a salva de oração, com tantos pedidos, tantas pessoas que colocam aqui o seu pedido, crendo no milagre e no poder de Deus. E nós temos que, como igreja, como povo de Deus, nos animar, nos colocar à disposição de Deus e levar esse Deus, levar vida às pessoas que ainda estão no vale de ossos secos. Vamos estar orando e pedindo as bênçãos de Deus e confiando no sobrenatural do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra, ó Pai, o quão bondoso, misericordioso e o quanto o Senhor nos ama, ó Pai. Senhor, eu lhe peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está aqui, dos que estão em casa também, Senhor. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, Senhor, nos vivificando, Senhor, trazendo vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que através do Senhor nós podemos ter vida e vida em abundância, Pai.
Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigado, Senhor, pelos que estão, Senhor, na torre de oração, Senhor, nesse momento orando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja que sempre está em oração, Senhor. Estamos como um exército, Senhor, buscando a Ti, Senhor, clamando, e nós cremos no nosso Deus, o Deus do impossível e no sobrenatural do Senhor. Eu não sei, ó Pai, o que cada um está passando nesse momento. Não sei, não conheço os pedidos de oração, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece os desejos dos corações, ó Pai. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus de milagres, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Lhe peço por cada pedido também que está aqui na salva, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor, cada aflição, Senhor, do seu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Que nós possamos ter esperança no Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.